Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Júnior Science and Data Science. E no vídeo de hoje nós iremos colocar em prática a linguagem Python. Então, é o primeiro contato de vocês com código. Então, se você já utilizou antes, esse vídeo ele é um vídeo muito básico, mas muito importante para quem está iniciando. Vamos falar sobre operações matemáticas, como pedir ajuda, como fazer funções básicas. Vamos nesse vídeo fazer operações matemáticas, fazer funções básicas em linguagem Python. Vamos aprender a comentar, a pedir ajuda e muito mais. Então eu espero que você goste desse vídeo. Então vamos nessa. Vamos iniciar. Você pode criar um novo script aqui e nessa opção aqui, ou você pode vir aqui e clicar em New File. Aqui você já está criando um script, que é a parte onde nós vamos rodar o código em Python. Aqui você não deve utilizar aqui embaixo que é o console, você faz aqui no script as suas linhas de código. Ele inclusive já vem com algumas informações sobre o tipo de codificação da linguagem, que é o TF8. Eu explico mais para frente. Aqui é o comentário, então essa é uma das maneiras de fazer comentário em linguagem Python. E você pode salvar essa informação aqui em uma pasta que você quiser. Você pode salvar em uma pasta que você quiser. Você pode escolher aqui Python Files e você nomeia esse arquivo e ele vai ficar com um nome específico aqui no script quando você salvar. Então eu não vou salvar esse script, mas é uma das maneiras. Então você pode fazer comentário utilizando três parênteses seguidos. E isso serve muito para textos longos. Emerson Campos Barbosa Júnior, meu nome. O dia de hoje é dia 17/9/2024. Você pode escrever aqui. Eu vou apagar aqui esse comentário de cima. E lembre-se que quando você usa três parênteses, você precisa fechar esses três parênteses. Por isso que ele está aparecendo aqui. Ele já faz uma análise e mostra aqui qual o erro e que tipo de erro eu estou enfrentando. O que é que ele está dizendo? Ainda não terminou o triple quoted string literal. Seria essa parte de esses três parênteses eles precisam terminar para mostrar que seu código está, seu comentário está terminando. Então você pode escrever aqui: esse código vai ser para iniciantes em Python. E aí você precisa terminar, ele vai parar de reclamar. Então aqui é uma das maneiras de quando você faz uma documentação em Python, é você utilizar três parênteses, que é para textos mais longos no dia a dia. E você tem o jogo da velha, que é uma das maneiras que eu uso no dia a dia, que é você fazer jogo da velha, seu comentário. Emerson Barbosa, primeiro código, operações matemáticas. Você pode fazer isso, só que eu já vou considerar, vou deixar só embelezado isso aqui. Você pode deixar mais embelezado essa parte do código. Emerson Barbosa, 17/9/2024. E aqui você coloca a seção primeiro código operações matemáticas. Então tudo isso aqui, se você pedir para ler com FN e F9, o F9, se você tiver usando Spider também, alguns computadores precisam pressionar o FN para pressionar o F9, você pode apertar os dois e ele vai ler os comentários sem nenhum tipo de problema e vai aparecer aqui embaixo. Se você tiver no ambiente Jupyter Notebook, você pode apertar Ctrl Enter que funciona. Então, aqui os comentários. É sempre importante você pensar na pessoa que está lendo o seu código. Então, é importante você colocar comentários. É uma boa regra de código você sempre comentar a seção, porque você está fazendo algo. Deixar seu código bem organizado com comentários para que outras pessoas possam entender. Inclusive, tinha um professor meu que ele sempre dizia que
não é só para os outros entenderem, mas para seu eu do futuro entender. Porque às vezes você trabalha em tantas coisas diferentes, tantos problemas, e você volta depois de anos a um código antigo que você fez. Além de, se você tiver evoluído, você critica seu código por não ser tão performático, ou você se admira por ter feito algo tão bom, mas também você fica às vezes com dificuldade de lembrar porque você fez certas coisas. Então, o comentário vai te ajudar a lembrar o contexto do porquê você fez algo. Então, você utilizar comentários. E por que também nós utilizamos comentários? Porque não escrevemos logo aqui, primeiro código operações matemáticas. Ele vai dizer, ele vai dar um erro em sintaxe inválida. Por quê? Porque ele está interpretando isso aqui como se isso fosse um código para ser lido e para ser carregado. Só que não existe primeiro o código como algo criado como parte da linguagem em Python. Então ele não consegue reconhecer isso aqui. Então, ou você criava uma variável para explicar o que é primeiro, e aí você precisaria criar uma função para explicar o que significa primeiro, e pode ser um texto específico, mas se você quiser fazer comentários gerais, ele não vai entender se você não colocar o comentário. Por isso a importância do comentário. Ele vai dar erro toda vez que você tentar escrever um texto corrido, porque ele não vai reconhecer, porque isso não faz parte da linguagem do Python. Mas vamos lá agora para a sua primeira conta. Então, para fazer conta em Python é semelhante a uma calculadora. Você pode colocar aqui 2 mais 2 igual a 4, carrega esse código, vai aparecer aqui o resultado 4. 5 mais 2 é igual a 7. Pode colocar aqui 7 menos 4 é igual a 3. 5 menos 9 é igual a menos 4. Então ele vai interpretando. Você pode escrever e deixar junto ou sem espaço nenhum. Ele vai ler normalmente. 5 menos 5 igual a 0. Mas em nível de organização do seu código e de embelezamento, eu sempre recomendo utilizar um espaço antes e depois do seu símbolo matemático. Além disso, você pode fazer 5 dividido. Na verdade, 5 não tem divisão. 5 dividido por 2. Então vai ser 3. 10 dividido por 5 igual a 2. 5 vezes 5 igual a 25. Então, divisão é sempre a barra inclinada e multiplicação asterisco. 5 vezes 7, 35. Eu quero 5 elevado a 3. Pode colocar dois asteriscos aqui. Ele vai entender. 125. 5 vezes 5, 25. Vezes 5 novamente, 125. Então, exponenciação, dois asteriscos. Mas além disso, você pode querer fazer funções matemáticas. Eu vou explicar sobre carregamento de biblioteca depois, mas apenas aceite que é assim que funciona para você fazer uma operação matemática. No R, eu não precisei explicar isso, porque não precisa, no R já vem integrado algumas funções matemáticas, estatísticas. Mas aqui eu vou precisar importar bibliotecas. Não procure entender agora o que é a biblioteca, eu vou explicar mais à frente, mas é só a nível de você saber como é que calcula algumas funções. Então, para você fazer isso, você pode fazer aqui, escrever uma seção nova, funções matemáticas, e aqui embaixo você pode escrever aqui, e é recomendado que seja no início do seu código, tenha um import. Então, você está importando aqui uma biblioteca, no PySNP. Eu ainda vou importar outras duas bibliotecas, a nível de apenas de exemplo. Eu vou importar essas três bibliotecas, mas você consegue fazer no Python funções matemáticas e estatísticas através de diversas bibliotecas diferentes. Você, por exemplo, pode fazer math.log de 10 e ele vai aparecer o resultado. Mas você também pode fazer, por exemplo, estatística.log de 10. Também você vai ter. E você ainda consegue fazer
np, que é o NumPy que eu importei ali em cima, ponto .log de 10. Então, com 3 bibliotecas, você consegue fazer o mesmo cálculo e ele dá exatamente o mesmo resultado. A nível de facilitar nossa explicação, não vou utilizar o math nem o statistics. Então, são funções em bibliotecas em Python que servem para fazer cálculos e estatísticas. Eu vou utilizar o NumPy, porque já é algo muito utilizado na ciência de dados e em programação geral, inclusive em nível de performance. Então, eu vou utilizar apenas o NumPy, mas saiba que existem outras bibliotecas para fazer isso. Então, você tem o np.log de 10 para você calcular o log. Eu não vou explicar aqui como funciona o log, como é que funciona o log. Você procura na internet e procura entender. Você pode também utilizar np.min, pode escrever aqui valores. Quando você quer criar um array no NumPy, você pode colocar entre colchetes. Então aqui a média, deixa eu colocar um valor aqui, a média é 7,5, np.min. Isso aqui eu vou explicar depois também como é que funciona. np.sqrt. Tem aqui, ele vai dar a raiz quadrada de 5, mas se eu escolher esse aqui só de um valor, 64, ele vai dar aqui a raiz quadrada é 8. Então existem várias formas de você fazer esses várias operações matemáticas e no Python tem milhares de funções, você pode pesquisar isso depois. Agora, como é que eu peço ajuda? Você pode escrever aqui help np.sqrt e carregar isso. Com help, você vai aparecer aqui embaixo como é que funciona essa função. Ele vai explicar os argumentos que tem, ele vai mostrar os parâmetros, ele vai explicar, ele vai dar exemplos ainda de como é que funciona, como é usado essa função. Então, quando você não sabe de algo, você utiliza o help. Agora você pode estar se perguntando, Emerson, e se eu não tiver ideia como se calcula isso e como chama isso uma função específica em Python? Aí, para isso, nós temos aqui a internet. E eu recomendo que você pesquise em inglês. E em português também deve ter muita resposta, mas você pode pesquisar aqui, how to calculate log in Python. Ele vai aparecer várias funções. Então ele vai explicar aqui, ó. Já tem a resposta, numpy.log 10. Ele vai explicar como funciona para você criar esse código em Python. Então você na internet você acha muita resposta. Aqui já é outro com math.log. Então você pode pesquisar na internet, ele vai explicar e você joga no seu código. Então no dia a dia a gente faz muito isso. Inclusive Stack Overflow é uma maneira muito comum de procurarmos entender, fazer questionamentos sobre coisas complicadas e simples em código. E hoje ainda temos a opção do ChatGPT. Você pode ir no ChatGPT, pergunta aqui, how to calculate log in Python language. Aí ele vai responder como é que se faz isso. Ele está carregando aqui. Aí ele vai explicar com a função, com a library math. Ele vai explicar aqui, ele vai dar exemplos também de como é que você faz isso. Então, hoje é muito simples você pesquisar isso. Ele apresenta também com NumPy. Eu recomendo que para coisas que você precisa lembrar e que são simples, você pode usar o ChatGPT. Mas para questões de lógica, de algumas complexidades, eu recomendo que você tente fazer na prática e não fique pesquisando. Então é importante você usar aprender a usar o chat GPT, mas no início eu acredito que ele pode mais atrapalhar do que ajudar. Eu acredito que você precisa aprender a se desenvolver, a fazer as perguntas certas no Google, e quando você vier para o chat GPT, você vai fazer as perguntas de maneira mais precisa e você também vai saber como é que funciona e sua lógica de programação já vai estar bem treinada.
Então é isso, gente. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei. Manda para pessoas que você conhece esse vídeo, estão querendo aprender Python e que nós estamos iniciando o curso aqui, que está sendo bem legal. Eu estou muito empolgado, gosto muito da linguagem Python, gosto muito de ciência de dados e eu amo essa profissão, né? Não é à toa que eu trabalho com isso. Quero trabalhar com isso por muito tempo. Então é isso. Dá um gostei se você gostou. Até os próximos vídeos e até logo. Tchau, tchau.